Aí, agora sim. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Vamos dar início, né? Hoje vamos começar já no horário normal, para podermos aproveitar. Agora sim. Bom, hoje nós estamos na lição de número 4, ou número 3. O que vocês acham? Número 3. A lição de número 3, página, se vocês estiverem marcando, página número 6. Capítulo 3. E a página seria a página de número 6. Exatamente. Bom, só recapitulando, semana passada nós falamos a respeito de um assunto extremamente interessante, né? Nós falamos sobre a natureza de Deus. E dentro da natureza de Deus, nós descobrimos que Deus, ele tem inteligência, pessoalidade, ele mesmo, né, com a triindade ou a triunidade, Deus ele é um, né, em essência, em caráter, em moral. E nós compreendemos, eu acredito que não só nós da classe, mas o pessoal também que assistiu, deu para ter uma noção. E lembrando que tudo isso que nós estamos falando aqui é simplesmente a rapa do tacho, sabe? É só um detalhinho mesmo de todo o assunto, que tem como se extrair muitas coisas desses assuntos. E hoje nós vamos falar sobre os atributos de Deus. Dentro da matéria da teontologia, nós estamos falando mais focadamente sobre os atributos de Deus Pai. Mas nunca se esqueça, é sempre muito importante ter sempre isso na convicção, de que não é porque nós estamos falando dos atributos de Deus Pai, que nós também, unanimemente, não estamos falando e apontando também para Jesus e para o Espírito Santo, porque os três é da mesma essência, da mesma substância. Então, quando nós falamos desses atributos atribuídos a Deus Pai, sequencialmente ou naturalmente, se atribui também ao Filho e ao Espírito Santo. Mas de uma forma pedagógica, lembra da aula passada? Não é uma forma hierárquica, mas de uma forma pedagógica, Agostinho de Hipona, sabiamente, ele aponta como ordem de estudo. Dá uma ideia de tipo, vamos falar sobre o atributo de Deus Pai, o atributo de Deus Filho e o atributo de Deus Espírito Santo, mas nunca separando eles divisivelmente, tá? Porque eles são indivisíveis. Quais são o que é atributo? O que é um atributo? Um atributo é uma qualidade, é um identificador, é algo que define um ser. Então, nessa aula nós vamos falar de dois tipos de atributos. Nós vamos falar dos atributos naturais de Deus, que é conhecido também como atributos atributos incomunicáveis. E nós vamos falar também sobre os atributos morais de Deus, que é conhecido também como atributos comunicáveis. Nós vamos entender hoje quais são a diferença entre esses dois posicionamentos, porque o atributo incomunicável é aquele atributo que é exclusivo de Deus, que só Deus tem, que o homem, na sua naturalidade ou na sua mais alta capacidade, não tem como chegar à qualidade divina. Então nós atribuímos isso daí como os atributos incomunicáveis, que são atributos naturais pertencentes a Deus, pertencente a Ele. As três mais conhecidas, porque são diversas, tá? São diversos atributos que Deus tem, que seria, na verdade a Bíblia chega a falar que é inesgotável. Quer entender isso daí melhor? Abra lá em Salmo 47:5. Livro do Salmo 47:5. Vamos ler alguns versículos também hoje.
Salmo 147. 147:5. Vamos ver as traduções. Salmo 147:5. Quem achou pode ler. Grande é o nosso Senhor, e de grande poder. O seu entendimento é infinito. Então, o entendimento em relação a Deus, o salmista está dizendo que é infinito. Se é infinito, para o homem é impossível chegarmos à limitação, à totalidade de entendermos quem é Deus. Nós conhecemos Deus no sentido em que Deus se permite que nós conheçamos. Que nem na aula passada, nós chegamos a falar sobre o antropoformismo. Que o antropoformismo é um método que Deus revela-se ao homem para que o homem compreenda a sua grandeza. Quer um exemplo disso? Vamos ler lá em Isaías 40. Isaías de número 40, livro do profeta Isaías, número 40, vai falar algo interessante acerca de Deus. Quem achou pode ler, a partir do verso 12. Opa! Que tem medido as águas na concha da sua mão. Olha o tamanho do Deus. Olha a antropoformismo. Está mostrando a grandeza de Deus que está medindo. Pode continuar, Eliseu. E repartindo o céu em porções com a palma da mão. E inclui o pó da terra em uma medida, e pesado os montes e as colinas em balanças. Pode continuar. Quem tem dirigido o Espírito do Senhor, ou, sendo seu conselheiro, o tem ensinado? Opa, olha a pergunta. Quem que é que está fazendo isso? É semelhante à pergunta que ele faz a Jó, né? Onde você estava? Onde estava o homem quando todas essas coisas foram criadas? Mostrando a pequenez do homem e a grandiosidade de Deus. Ó, com quem tomou ele conselho que lhe desse entendimento e lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse o conhecimento, lhe mostrasse o caminho do entendimento. Eis que as nações são consideradas por ele como gotas de um balde. Olha isso, está colocando todas as nações como se fosse uma simples gota dentro de um balde. E como o pó moído das balanças, eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequeníssima. Olha o tamanho do Deus. Nem todo o Líbano basta para o fogo, e nem os seus animais bastam para o holocausto. Em outro sentido, tudo que nós fizermos em sacrifício é insuficiente. Então está mostrando aqui Isaías, e assim ele vai até o verso de número 28. Olha lá o verso de número 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? É insondável o seu entendimento. É insondável, em outras palavras, é imensurável. Nós não alcançaremos o entendimento total acerca do nosso Deus. Isso daí nos mostra que o Deus ao qual nós servimos, o Deus Pai, ele é incomparável, ele é insondável, paz. Ele é insondável e tão magnífico que tudo quanto nós estudarmos, pesquisarmos, entendermos, ainda assim será muito pequeno comparado à grandiosidade de nosso Deus. Contudo, dentro do antropoformismo, dentro das Sagradas Escrituras, nós temos compreensão desses atributos.
Então agora no primeiro bloco nós vamos falar especificamente desses 3 ou 4 atributos focados a Deus, que seria a onipotência, a onisciência, a onipresença e a imutabilidade. Isso, que ele é imutável. Vamos lá, a onipotência. Abra, por favor, Salmo 91:1. Nós vamos ler um pouquinho de Bíblia hoje também, tá? Para nós entendermos que as Sagradas Escrituras revela toda a grandeza desse atributo incomunicável de Deus. Salmo 91, e o verso de número 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. A Bíblia, ela já nos dá a ideia de que Deus, ele é soberano. A soberania de Deus apontada para a sua força, para a sua potência. Oni é tudo, completo, onipotência, todo poder, toda potência, tudo aquilo que está enquadrado dentro da soberania de Deus. Olha lá, Apocalipse 19:6. Apocalipse 19:6. Está escrito assim: e ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como a voz de grande trovão que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Está mostrando aqui também a potência de Deus. O nosso Deus é onipotente, diferente do homem. O homem não tem a onipotência. O homem é frágil. O salmista chega a dizer assim, que Deus não nos toca na nossa estrutura. Por quê? Porque Ele sabe que somos pó. E por sermos pó, somos frágeis. O homem, ele é frágil no intelecto, ele é frágil na psique, ele é frágil no entendimento, ele é frágil na moral, ele é frágil no corpo físico, ele é um pó, ele é frágil de tudo. Antes do pecado, ele tinha alguns atributos acima da média com Adão. Após o pecado, o homem se degenerou, tornando-se então um homem falível, o homem do pecado, o homem corrupto. Antes da queda, moral. Após a queda, imoral. Por isso todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nesse sentido, o homem então demonstra que ele não é um ser onipotente, apesar de desejar alcançar. As guerras, a ganância, tudo isso mostra que o homem deseja ter aquilo que não pode ser possuído por uma única pessoa. Mas Deus, ele tem esse atributo. Olha lá, Gênesis, capítulo de número 50 e o verso de número 20. Livro do Gênesis, capítulo de número 50, o verso de número 20. Está escrito assim, ó: Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muitas gente com vida. Quem tentou aqui para trazer o mal? O contexto aqui é a respeito de José, não é? Sobre os seus irmãos que tinham traído ele e tudo mais. José está falando o que aqui no verso de número 20? Vós bem intentastes o mal contra mim. Em outra passagem, José fala, não, foi Deus que orquestrou, foi Deus que governou, foi Deus que permitiu, legal. Só que José está apontando agora que o homem tentou o mal contra ele. Vocês tentaram. Só que olha só a resposta de José em relação ao Deus onipotente. Porém, Deus intentou para o bem. Olha que interessante. O homem pode planejar o mal, mas quem tem todo o poder inverteu o assunto aí.
Vocês intentaram para o mal, mas Deus foi lá e inverteu o negócio. Por quê? Ele tem todo o poder. Romanos 8 e 28. Romanos 8 e 28, texto extremamente conhecido. Pessoal, eu estou lendo porque eu estou achando aqui, viu? Mas quem achar pode ler. Romanos 8 e 28. Está escrito assim, ó. Se sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito, ou em outras traduções, decreto. O que Paulo está querendo dizer aqui? Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente. Em outras palavras, independente das coisas que acontecem, aqueles que amam a Deus, tudo contribui para o bem, mesmo que tentem para o mal contra você. Se você está em Deus, o Deus onipotente converte o mal em bem, mesmo quando aos nossos olhos é mal. Nós que não compreendemos, achamos que é mal, mas se confiamos em Deus, sabemos que é bom. Porque Deus é o onipotente. Toda potência, toda força, toda glória está para Ele. Olha lá o que está escrito. Deus é todo poderoso, capaz de fazer tudo o que deseja, exceto aquilo que o contradiz, sua própria natureza. Tito 1:2. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Caso havia coisa demasiadamente difícil para mim, Jeremias 32:27. Por que Deus, sendo todo poderoso, Ele não quebra os seus princípios? Porque Ele é um Deus de justiça. Deus é justo, e por Ele ser um Deus de justiça, Ele não vai contra as próprias leis que Ele mesmo criou. Porque Ele é o exemplo master da justiça. O homem é corrupto, o homem se perde na sua justiça. O que o texto diz? Enganoso é o coração do homem, mas Deus, Ele é imutável. Pode falar, pastor. Esther, capítulo 7, versículo 10. Por causa da Amã, na forca que ele tinha preparado para a morte. Inverteu o assunto aí. Morreu na sua própria armadilha. Aquele que cava a cova cairá dentro dela. Então, assim, é regra? Não, não é regra. Existe, que nem na aula passada nós falamos, existe a vontade permissiva e a vontade absoluta. Existem textos na Bíblia que nos mostra que Deus, sim, se Ele quiser mudar uma coisa, Ele muda. Se Ele não quiser mudar, não muda. Existe texto dentro da Bíblia que fala assim, e se Deus for contra nós? Que a gente só fala aquele texto, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas existe textos dentro da Bíblia que fala que Deus era contra o povo, e o seu próprio povo. Então, nós lemos aqui em Isaías que todas as nações é como uma gota para esse Deus que é onipotente. Então, esse atributo de Deus, ele é um atributo incomunicável. Ele não participa com o ser humano. O ser humano, mesmo que possa tentar, mas ele não conseguirá chegar. Por quê? Pela fabilidade que ele tem, pelo pecado, pela imprudência, pela desobediência e tantos N's aí que nós poderemos citar para que o homem não conseguisse de alguma maneira chegar à onipotência. E é um atributo divino. Tentaram, né? Sim. Sim. Exatamente. Sim. Para nós o problema. Sim. Sim. A pessoa vai, a pessoa busca o problema, a pessoa vai em busca daquilo, né? Fala, não vai, a pessoa vai, aí
Sim. Não, aí é misericórdia mesmo. Sim. Essa questão cultural. Hoje eu postei até um vídeo. Referente basicamente a essa posição. As pessoas estão vindo para a igreja numa ilusão que a igreja mesmo está passando. Muitas pessoas vêm para a igreja esperando, abre aspas, a bênção prometida, aquilo que me foi proposto. E quando chega aqui e não acontece isso, elas se frustram e saem. Outras chegam aqui, acreditam que vão chegar num lugar melhor, em uma proposta atribuída a Deus, e quando o negócio, Deus olha lá e fala assim, mas eu nunca prometi isso para vocês. Eu nunca dei essa condição, essa ilusão para vocês. Eu sempre fui muito claro naquilo que vocês têm que fazer. Aí a pessoa quebra a cara, bota a culpa em Deus e vai embora. Deus pode, e como faz muitas das vezes, agir com misericórdia e fazer até que a pessoa alcance aquilo que ela estava desejando, não porque a pessoa é merecedora, mas sim por misericórdia. Por misericórdia, é a única explicação que tem. Porém, o maior equívoco está na pessoa vir para a igreja esperando algo em troca. Nós, como igreja, líderes e professores e pastores e tudo mais, temos que sempre remeter a memória das pessoas que chegam dentro de uma comunidade, é de que ela está aqui por causa da onipotência de nosso Deus, pela graça bendita dele, e que independente da circunstância que estamos hoje, as circunstâncias que estamos hoje, não é para se comparar com a glória que há de ser revelada. Sabe, eu acho que descortinar, quebrar muitos preceitos e paradigmas, vai de alguma maneira desconstruir muitas essas mentiras, porque o evangelho hoje está muito maquiado. Apresenta-se um Deus que ele mesmo não se apresenta, né? Apresenta um Deus que pode fazer infinitamente além do que eu posso pensar? Sim. Só que também tem que apresentar um Deus, se ele não quiser fazer nada, não tem o que nós vamos fazer. Sim. Para depois ele falar, posso todas as coisas. Exatamente. Sim. Deus ele abre a porta, Deus ele dá algo material, mas sim Deus ele abre a porta. Sim. Você já parou para pensar? Porque tem muitas pessoas que falam assim, ó. Há 30 anos atrás, só tinha batismo com o Espírito Santo, e milagre, parari, parará. Você não vê a maioria dos saudosistas falando isso? Nossa, mas há 10 anos atrás não era desse jeito. Há 50 anos atrás era fogo puro, se batizava em culto de oração, e parari, parará. E por que não se faz hoje? Aí queremos achar um monte de muleta. Falar é porque teve a frieza, é porque as pessoas não buscam mais. Não, tem pessoas que buscam sim. Tem pessoas que buscam. Tem pessoas que vão atrás. Qual é a diferença? Qual é o diferencial nisso tudo? Vamos analisar? Para que servem milagres? Para que servem sinais? A complemento para atrair. O que Jesus disse? Se não tiver milagre, vocês não crerão. Uma vez que o milagre acontece, é para chamar atenção, não é? Vamos lá. Há 30 anos atrás, nós tínhamos a liberdade que nós temos hoje do Evangelho? Há 30 anos atrás? Estava começando a ganhar uma certa liberdade. Há 50 anos atrás, temos relato de pessoas que eram espancadas na rua. Há 100 anos atrás, não tinha nem cemitério para crente. Lembra daquele hino que é cantado na Assembleia? Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação? Sabe quem escreveu esse hino?
Frida Wringre, mulher de Gunnar Wingre, um dos fundadores da Assembleia de Deus. Ela estava cantando esse hino com a filha morta na carroça, porque não tinha onde enterrá-la. Porque o governo e vou pôr assim, a ditadura católica não permitia que os protestantes enterrassem seus mortos nos cemitérios. E eles, imigrantes, tentando fazer isso. Naquele momento, os sinais, os prodígios, os milagres eram feitos e aconteciam para que, de alguma maneira, as pessoas começassem a olhar para esse movimento cristocêntrico. Para se propagar, para que as pessoas vissem, tipo, opa, tem alguma coisa diferente. O começo do ministério de Jesus foi como? Só de sinais. Foi mais sinais do que palavras. Os textos nos mostram isso. As palavras eram consequências dos sinais. Porque uma vez que eles viam os sinais, eles chegavam. Quando chegavam, Jesus, palavra neles. Quando as palavras eram duras, nós temos um texto clássico, as pessoas começavam a ir embora, não ia? Os apóstolos chegaram diante de Jesus e falaram, nossa, duras são essas palavras. O que Jesus disse? Não quer ir vocês também com eles? Porque os sinais atraíram, mas se eles permanecerem só por causa dos sinais, não serve para me seguir. Então essa é a ideia. Nós já somos crentes velhos aqui. Todos nós já temos mais de 5 anos de crente aqui, não temos? Alguns um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, mas já temos mais do que isso daí. Se nós viemos para um culto só esperando sinais, é sinais que nós não entendemos quem é Cristo. Os sinais para nós já não é mais a aprovação de fé. Agora a nossa fé já está firmada em Cristo. Se Ele fizer, é Deus. Se não fizer, é Deus do mesmo jeito. O Liseu fez uma pergunta agora de manhã aqui, e agora à tarde, agora à noite aqui no começo da aula, ele falou, uma palavra que ele falou assim, nós somos chamados para sermos testemunhos, não é isso? O que é a palavra testemunho? Principalmente em Atos 2, né? Vós sereis minhas testemunhas. A palavra testemunha ali não é no sentido de testemunho de cartório, que nem hoje. As pessoas vão se casar e aí leva 2 testemunhas para afirmar aquela união. A palavra ali não tem esse significado, não tem esse mesmo apontamento. A palavra ali é a palavra martírio, que vem de morrer, se preciso for, pela minha fé, para eu não negar. Testemunho ali não é aquilo que eu falo, é aquilo que eu aplico na minha vida. Eu fui chamado para ser testemunho da fé que eu tenho em Deus. Eu anuncio pela fé, porém, se preciso for, eu morro para que eu não venha negar essa fé. É esse sentido de testemunho que nós temos que ter ou dar para as pessoas de fora. Sendo assim, o mundo está olhando para a igreja hoje e vendo aquilo que nós queremos refletir. Nós queremos refletir o quê? Pompa, glória, uma igreja avivada, uma igreja cheia, uma igreja vislumbrante, sendo que o próprio Jesus disse, tem nome de que vive, mas está morto. Olha a igreja de Laodiceia, era a igreja que tinha tudo, porém, cega, pobre e nu. Então, o que qualifica uma igreja que é dirigida por esse Deus onipotente, não está na pompa, não está nos milagres, mas está na fidelidade. Quer um outro exemplo, para nós já partirmos para outro lado? Como que é qualificado um bom pastor aqui em Monte Alto? Falando da nossa cidade. Qual é a qualificação de um bom pastor aqui em Monte Alto? Um bom pastor. Agora, para um ministério pessoal, podemos definir que um bom pastor é aquele pastor que visita as casas? Sim. É aí que entra a questão. Nesse ponto, aonde que nós nos baseamos para qualificar um pastor que visita uma casa que ele é um bom pastor?
Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Dá a vida. Dá a vida. Então, assim, se um pastor ele não visitar alguém, ele pode ser qualificado também como um mau pastor? Chegou num ponto. Tanto um ponto é para o benefício, quanto para o outro ponto também é para benefício. No nosso contexto, eu já vi, eu estou falando por experiência própria, eu já vi pessoas desqualificando o pastor só porque o pastor não visita. Sendo que isso daí não é crivo para um bom pastor. Principalmente nas igrejas pentecostais, e eu presenciei isso, e infelizmente é lamentável e triste, pastores que se dizem presidentes não têm capacitação em ensino, em pastoreio. Vive mais pela experiência que tem do que propriamente pela base das Sagradas Escrituras. E a Bíblia reprova veemente essa negligência. Mas da onde surgiu então esse pressuposto de que um bom pastor é aquele que visita? É uma qualidade que pode ser ativada não só pelo pastor, porque o chamado de visitar não é do pastor, é da igreja. Sim. Mas ele pode delegar alguma coisa. Sim. Isso daí se chama gestão. Gestão. Todo pastor tem gestão. Mas a primícia de que o pastor sabe fazer tudo não é bíblico. Porque o que acontece? Eu já vi isso, cara, e é terrível. Pastores e pessoas são extremamente oprimidos e fadigados porque o pastor é aquele que tem que saber tudo. O pastor tem que saber tudo. E não é isso. E é onde que surgem as hierarquias. Como eu sei fazer tudo, eu sou maior do que todo mundo. Todo mundo depende de mim. Sim. Mas também a igreja e não vai para ele só para o pastor lá. Sim. E o que é o problema? Sim. Sabe o que é engraçado? A Bíblia nunca falou para nós ir atrás do pródigo. Eu tenho que ir atrás daquele que saiu, porque... Não, a Bíblia nunca falou para mim ir atrás do pródigo. O pródigo que voltou. Volta sozinho. E aí que está a questão. Por que parece que nós estamos fora da lição, né? Mas totalmente dentro dela. Por quê? Porque nós, como comunidade, estamos esquecendo de apontar para um Deus que é onipotente. Sim. Nem me veio. Não sente? Eu falava isso pro pessoal, eu falava assim, gente, se vocês estão precisando de alguma coisa, comunica. Eu não tenho obrigação de saber o que vocês estão passando. É terrível, cara, isso daí. É terrível. Mas o problema maior está dentro da organização, que não aponta para um Deus onipotente. Exato. Porque se nós apontarmos para um Deus onipotente, a ovelha vai saber que ele tem um Deus que pode transformar o mal em bem. E aí depois, as pessoas ficam acostumadas. Toda semana ou todo mês você vai na casa de cliente, você fala os dias da semana, Sim. na casa de todos, se você faltar uma semana ou um mês, já não está me dando
Exatamente. É tudo o contexto que nós vivemos. É tudo. Essa ideia de visitação, essa ideia de visitação, ela só ganhou força agora perto de 1900, esse lado. Por quê? A igreja, como eu disse, ela não tinha liberdade como nós temos hoje. Quando o catolicismo reinava ou dominava aqui no Brasil, as pequenas tropas protestantes que iam migrando para o Brasil, eles não tinham liberdade para abrir instituição, para pregar ao ar livre, não tinha. Só que com conversas e lutas, eles conseguiram evangelizar colônias e montar colônias. Quando se montava uma colônia protestante, a Europa, os pastores presbiterianos, batistas, eles enviavam pastores reformados para o Brasil, e esses pastores vinham como capelões, com ordem de capelania. Capelania é cuidado pessoal. Eles vinham para essas vilelas, né, sobre essas tribos que ficavam em lugares isolados. Então ele tinha um trabalho pastoral dentro daquela comunidade. E dentro daquela comunidade ficava fácil ele visitar, comunicar, saber, fazer todas essas coisas. Com o passar do tempo, essa questão cultural foi passando para o Brasil. As igrejas foram crescendo que a ideia de um bom pastor é aquele pastor que está dentro da casa. Só que se você olhar para a Europa, para os Estados Unidos, nunca foi desse jeito. O foco do pastor era ensinar. Por isso que dentro da igreja existe a organização regente e a organização docente. A organização docente fica para o ministro, pastor que prega, ensina, organiza material, dá condição. E a questão regente, que é o pessoal que diaconia, presbitério, organizacional. Mas o Brasil não cresceu com essa organização. Ele cresceu como o pastor centralizado. É o pastor que faz tudo. E isso daí é um perigo, porque tira a onipotência de Deus. As pessoas param de focar em um Deus que pode transformar o mal em bem, para olhar para uma figura. Lembra que nós falamos que esse atributo é incomunicável? Que falha, as pessoas se decepcionam e cai fora. Está vendo o problema aqui de nós? Por que esse atributo não serve ao homem? Porque o homem é falho. Então esse atributo incomunicável é o atributo da onipotência. O outro atributo é o atributo da onisciência. Abra por gentileza Salmo 139 e leia para mim do 1 ao 4, por gentileza. Salmo 139. Isso, pode ler do 1 ao 4. O Senhor, tu tens me procurado e me conheceu. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. Entendes o meu pensamento de longe. Cerca a minha vereda e o meu deitar. Tu conheces todos os meus caminhos. Obrigado. Pois não há uma palavra em minha boca, em minha língua, mas eis que o Senhor tu sabe de tudo. Aqui nós temos um atributo muito interessante, que ele pode ser interpretado de duas maneiras. Nós temos aqui o atributo da onipresença, da onisciência, que é a ideia de Deus conhecer todas as coisas. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que devemos de tratar ou de dar conta. A onipresença do Senhor. E nós temos aqui também o atributo da presciência. É o verso de número 4. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tu conheces. Deus, ele conhece o presente e conhece o futuro. É um atributo incomunicável. Somente Deus
entende qual é a intenção de cada coração. Se não for misericórdia, né? Meu Deus do céu, nós estaríamos enrolados. Aí, essa presciência, rapaz, se não for misericórdia, nós é frito, nós estamos. A psicologia diz que nós temos em torno de 50 a 60 mil pensamentos por dia, né? Imagine. E a pergunta que eu faço é: Satanás pode ler o nosso pensamento? Como eu provo isso? Opa, um ponto. O que mais? Todos nós temos filhos aqui? Só o Giovanni que não, né? Você é pai virgem, né? Daqui a pouco você chega lá. Eu tenho 3. Cara, só de olhar para eles eu já sei qual que é a intenção deles. Eu discerno eles facinho. Eu sei que você vai aprontar. Não vou. Você vai aprontar. Já tá com a cabeça prontinha para pensar. Eu que sou falho, que sou debilitado, não tenho muita experiência na humanidade, eu conheço uma meia dúzia de pessoas comparado a Satanás, consigo discernir as pessoas. Agora imagine Satanás. Ele não precisa ler o nosso pensamento para saber que nossa intenção é má. Exatamente. Como que é? Cazuza não, Raul Seixas. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Raul Seixas. Que eu não saiba demais. Eu sei. Não, ele está falando do próprio Satanás. O que acontece? Satanás, ele tem... O que Deus disse? Que Tiago disse? Ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Mas todos nós somos enganados, iludidos e ludibriados por aquilo que desejamos. Eu desejo, o olhar é com concupiscência. Eu desejo, Satanás é ardiloso, estrategista. Ele arma ciladas. Cilada é lugar preparado para pegar a sua presa. Ele coloca o prato, comemos e queremos colocar a culpa no Satanás. Sendo que o desejo gerou dentro de nós. É nós que desejamos aquilo. Então, Satanás não precisa saber do nosso pensamento para saber qual é a nossa intenção. Pior, é bem isso daí. O que Tiago disse? Você crê em Deus? Beleza, fazes bem. Porque o Satanás crê e estremece. Então, Satanás, ele é expert, ele sabe tudo. Ezequiel, lógico que existem interpretações e interpretações dentro desse texto, tá? Alguns conservadores, reformados, vão interpretar como algo não literal, ou algo literal. E muitos pentecostais, e até mesmo alguns reformados, vão interpretar aquilo ali, aquele texto, como algo simbólico ou apontativo para Satanás, que é o texto tão conhecido de Ezequiel 28, que fala sobre o aferidor de medidas. O que é aferidor de medidas? Aferidor é aquele que está acima. É o que está acima, é o que confere. É que nem se, por exemplo, nós pudéssemos chegar diante de Deus hoje e falar assim, nos mostra algo sublime da tua criação. Ele apontaria para Satanás, para Lúcifer ou Hilel, porque ele era a obra-prima ali de toda aquilo, é ele que estava acima da criação. Ele era querubim? Sim. Só que o texto de Ezequiel diz que ele era querubim ungido. Acima de, separado a. Ele era o único que poderia entrar no Monte Santo. Ele andava sobre as pedras afogueadas. Ele era perfeito em formosura, em poder, em todas, até que no dia se achou. Pera lá, até que no dia se achou porque estava lá.
Cuidado com o espelho. Tem muito crente cantando grandioso és tu diante do espelho. Como eu sou. Então, Satanás, ele tem todo o poder na sua limitação. Só não somos consumidos, como diz 2 Tessalonicenses, né, em algumas interpretações, porque um o detém. Para nós, é o Espírito de Deus que o detém, que não nos permite sermos consumidos pela sua ferocidade. Contudo, ele não tem toda a ciência. É sábio. Sábio além da conta. Perfeito em sabedoria. Diferente da sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é insondável. A ideia de sabedoria a Deus é sem início e sem fim. A sabedoria de Satanás, como a do homem, tem um início. Então ela é limitada a um ponto de partida. De Deus não. Ela é ilimitada. Ela não tem início. Então esse atributo incomunicável de Deus está focado, está observado na sua própria criação. Porque toda a sabedoria, toda a plenitude do homem que o homem pode chegar é limitado a falhas. Eu vejo meu filho, tenho discernimento dele, do que ele vai fazer, com a convicção de que ele vai errar, só que de repente ele não faz nada daquilo que eu pensei, e nem no coração dele estava aquilo. Eu criei um pressuposto, eu criei uma pré-expectativa, só que eu não entendi o que estava no coração dele. Nós podemos julgar segundo a reta justiça. O que é reta justiça? Esse copo contém água? Sim ou não? Julgamos isso segundo a reta justiça. Por quê? Temos base, temos prova, é observável. Agora, eu posso sondar o coração do Eliseu e falar que ele está em prostituição? Claro que não, eu não sou capaz de julgar fora o íntimo. O único que pode julgar fora o íntimo é esse Deus onipresente, que tem um olhar prescrutador, um olhar como chama de fogo, e é Ele que julgará a obra de cada um. Se a obra de cada um for consumida como madeira, palha e feno, contudo, o tal será salvo, diz Paulo. Porque a salvação não é pela obra. Mas aquele que tiver os dons ou a obra de pedras preciosas, prata e ouro, a obra desse daí se aperfeiçoará, se purificará. Contudo, o tal será salvo como com o fogo. Por que Paulo fala isso? Que a salvação é independente da glória, da obra. Salvação é por graça, porque se nós formos julgados pelos nossos pensamentos, seríamos aprovados por Deus? Então é misericórdia. Bom, a presciência de Deus também é um atributo incomunicável, porque somente Ele pode entender qual é o nosso futuro. Antes mesmo que a palavra venha à nossa boca, Ele sabe o que antes mesmo falaríamos, tá? Existem outros textos aqui, como 1 João 3:20, Atos 2:23, Hebreus 4:13 e Isaías 46:9. Todos esses textos, e Mateus 6:8, todos esses textos comunicam a onisciência de Deus. A onisciência, algumas vezes aqui eu falei onipresença, né? Mas eu inverti. A onisciência, porque a ideia de Deus ter todo o conhecimento, e o homem não tem todo esse conhecimento. Nem o ser angelical teve, e tem esse Senhor, não tem. Tá? E nós somos limitados a essa barreira. O outro atributo é a onipresença, que é a ideia de Ele estar em todos os lugares. Dentro dessa onipresença, nós temos alguns ramos. Nós temos a onipresença e alguns ramos. Por exemplo, infinito. Deus, Ele é infinito. Dentro da sua onipresença, Ele é um Deus infinito.
É algo talvez incompreensível, mas mostra a abrangência. Ele é presente até além de. Olha que interessante. Ele é presente além de. Então ele é infinito. Dentro da onipresença existe um ramo da infinidade. 1 Reis, livro dos Reis, capítulo de número 8, o verso de número 27, vai comunicar esse Deus infinito, tá? A eternidade, ela pode ser comunicada de duas maneiras. Por exemplo, Deus é eterno? Sim. Só que ele é além da eternidade? Sim. Por quê? Porque ele é eterno no sentido de não ter início. Sem início e sem fim. Porém, Isaías diz que ele é o Pai da eternidade. Em uma maneira de nós compreendermos a grandeza da infinitude de Deus, nós atribuímos que ele é um Deus infinito, porque não tem começo e nem fim. Porém, a eternidade tem um princípio, que é pelo próprio Deus infinito. Porque ele criou, ele é o Pai da eternidade. E ele sendo Pai, é ele que gerou. Satanás, ele é eterno. Mas ele é eterno no sentido de início. Criou-se e foi-se. O homem é eterno. Teve um começo, mas não terá um fim. Ó, que interessante. O anjo, ele tem um começo e pode ter um fim. O homem tem um começo, mas não terá fim. Porque lá onde o homem mau será lançado não tem final de dias e nem início de dias. O fogo não se apaga. O homem salvo gozará de eternidade, de glória junto com Cristo. Não terá fim. Tá? Então, esse atributo é dado a Deus. Deus, ele é, como eu disse, ele é onipresente no presente, ele é onipresente no infinito, e ele é onipresente antes de todas as coisas serem criadas, antes de todas elas. Tito 1,3 refere-se a isso, que ele é antes de toda a criação, e ele é depois de todas as coisas, e ele é na nossa plenitude. Sim. Deus não é pego de surpresa. Todavia, com algumas linhas de interpretações, Deus ele interfere, Deus não interfere. Questão salvífica é exclusiva de Deus. Ninguém, não necessariamente. Porque o que acontece? Tanto os calvinistas, quanto os arminianos, tanto os saduceus, quanto os fariseus, tanto presbiterianos e batistas, quanto os assembleanos, todos concordam que a salvação vem por Cristo. Todos. Isso daí é uma doutrina ortodoxa. É uma ortodoxia. Todos concordam com isso. Todos que têm o conhecimento entendem que ninguém vem ao Pai se não for por Cristo. E que a obra do Espírito Santo é de convencimento do homem. Então todo o homem é convencido pelo Espírito e confessa Ele como Salvador através do Espírito Santo. Tanto qualquer uma dessas linhas que eu falei para você vão concordar que ninguém tem condição de aceitar a Deus. A ideia... Sim. Questão da apostasia. Entendi. Aí não temos uma unanimidade. Não temos uma unanimidade.
Porque assim, uma vez salvo, uma pessoa que é salva de verdade, ela permanecerá em Cristo por toda a eternidade. Ela não se desviaria. Uma pessoa que é salva, ela permanece em Cristo. Aqueles que são de Cristo, de maneira nenhuma serão arrancados de suas mãos. Tanto para protestantes quanto para arminianos. Essa base, principalmente o pentecostalismo clássico, a Assembleia de Deus, Belém, acho que o pastor Jeremias também, herdeiros do rei, deve de ser mais tradicional nesse sentido, de crer que realmente a salvação é exclusiva por Deus e ninguém pode ser tomado da mão dele. Existem linhas de interpretações que acreditam que piamente, eu pequei, perdi minha salvação. Essa linha, ela é mais falha. Ela tem muitos bloqueios ali, que dentro das escrituras ela perde força. O nosso baluarte tem que ser as escrituras. Mesmo que o meu pastor diga assim, não, você pecou e você vai para o inferno, espera lá, quem está afirmando isso, meu pastor ou a Bíblia? Vamos para as escrituras? O que as escrituras dizem? As escrituras mostram uma apostasia? Mostra. Porém, o que é uma apostasia? É eu não vir mais numa igreja? É eu não congregar dentro de um templo? Isso não, necessariamente não se diz uma apostasia. Apostasia, segundo as escrituras, é literalmente eu não acreditar mais em Deus. Divorciar de Deus, exatamente. Não, é literalmente, a ideia não é nem eu divorciar. A ideia é eu literalmente, você não existe. Eu participei, eu vi, provei, mas recaí. Eu tenho um caso conjugal com outra pessoa, casada Sim. com uma pessoa e eu tenho um caso conjugal com outra pessoa e vou viver a minha história, eu vou viver o resto da minha vida com essa pessoa escondida de tudo. Sim. Porque eu acho meio que eu gosto de ter sempre aparência. Vamos supor que dá certo. E eu morro nesse caso conjugal. Aí é diferente. Aí que entra a questão da presciência de Deus e da onisciência, na onipresença dele. Aí que entra essa questão, porque o que acontece? Aí existem critérios, né? Tudo que se refere à salvação, nós temos um pré-conceito. Nós entendemos pela interpretação que nós temos. O homem que vive na prática do pecado, mesmo que ele confessou Cristo como Salvador, ele não entendeu o que é salvação. Porque, olha que interessante, cara. Olha a vinha. A vinha. O que é importante de uma vinha? Só os frutos. Só os frutos é importante de uma vinha. Você reconhece uma vinha boa pelos frutos, não é pelos galhos dela. E nem pelas folhas. Porque as folhas da vinha não servem nem para ser queimada. Exatamente, não serve. A única coisa que serve é os frutos. Então, eu entendo que a pessoa ou eu compreendo se sou, é pelos frutos do Espírito. Então, a prostituição, se eu estou em adultério, eu automaticamente já compreendo, já que, pera lá, tem alguma coisa errada aí. Eu não estou no caminho correto. Eu sei que eu estou em adultério, mas eu estou na igreja, é um sacrifício de tolo. Nós estamos esquecendo desse Deus que é onipresente. Eu acho que a pior burrada do homem é ser santo diante dos homens e pecar nas escondidas, porque ele pega diretamente a Deus. Exatamente. Eu costumo dizer assim, tem pessoas que falam assim, só Deus pode me julgar. E eu respondo, isso não te assusta? Se ele sondar o seu coração, isso que nós estamos falando de prostituição, mas o coração, ele está em todos os lugares, ele sabe todos os nossos olhares,
Ele é onipresente. É um atributo que nós não temos. Eu não sei o que está acontecendo no coração da minha esposa, mas Deus sabe, Ele está lá. Haverá tantas surpresas. Ai, Jesus. Sim. Antes que te formasse no ventre, te conheci. Já te conheci. Como assim? Ele se formou. Eu nem sei o nome dele. Não é. Qual que é a ideia do... Qual que é a ideia... Você já parou para pensar? Você já parou para pensar que o mesmo Espírito que foi soprado em Adão é o que está em nós agora? É o mesmo Espírito. O mesmo Espírito que foi soprado em Adão é o mesmo que está em nós hoje. O que muda em nós é a nossa psique. É a alma que se tornou alma vivente. Nesse sentido, pastor Jeremias, Deus, ele antes de formar, tem o salmista fala que antes de tecer, antes de produzir, antes de ser produzido, Deus já viu o meu corpo informe. É um atributo pleno de Deus. Esse verso que está falando. Antes de formar essa mulher que eu te conheci, aí estou ligando bem interessante, porque já nações eu já te deixei. Já te deixei. O teu destino já está ali. Agora é assim. Agora é assim. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Isso daí nós estamos falando de questão laboral, questão de trabalho, questão de exercício. Porque você pode notar que Judas não foi escolhido para trair Jesus? Se nós formos levar em alguns pressupostos, nós também podemos afirmar que Deus escolheu Judas para ser condenado. Porque nós tivemos um versículo lá, desde o ventre da sua mãe, eu já te conheci, né? Estava falando de uma determinada pessoa. Sim. Porém, esse versículo serve para qualquer um. Sim, se alastra a nós. Só que a minha linha de pensamento referente a essa onisciência e a essa predestinação do ser humano, ela tem muito a ver com o livre-arbítrio e escolha da pessoa. Por quê? Mas Deus sabia que talvez você ia cair. Só que assim, no meio do caminho, você fez por onde você caiu. Negligência. Aí é onde que entra a questão da apostasia. Deus já sabe que eu vou no inferno, então para que eu vou ficar aqui? Por que me avisando? Nossa, eu dei uma chacoalhada no meu filho essa semana. Sim. O que é predestinação? Por um exemplo, o que é uma predestinação? A predestinação é quando você já dita o caminho daquela pessoa. Você já está predestinado, por exemplo, a ser o presidente. Sim. Já está tudo preparado. Sim. Então você está predestinado, você não tem um caminho. Sim, exatamente isso daí. Então vamos lá. Por exemplo, eu fui Nessa história de vida aqui, só que ele deu um ponto. Deus escolheu você. Acabou. Existe a vontade absoluta e a vontade permissiva. Se eu não anunciar o evangelho. Então existe casos e casos. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Não estou falando de salvação. Estamos falando de valor laboral. Existe, como que é? Existe chamados e escolhido. Existe chamados e escolhidos. Por exemplo, me fala um que foi chamado.
Não. Ele foi chamado, mas não. Chamar, podemos colocar ele, sim. O final era para ser. Sim, ele foi chamado a tal coisa. Mas me vem à memória Isaías. Quem há de ir? Quem enviarei? O que Isaías fez? Envia-me a mim. Espera lá, Isaías foi predestinado àquilo? Ele falou, me envia aqui, eu vou. Foi um chamado. Deus chamou. Quem há de ir? Não, Deus falou assim, quem há de ir? Simplesmente. Não falou, é você que vai. Quem há de ir? Isaías falou, eis-me aqui, envia-me a mim. Isso é um chamado. Deus chamou a todos. Quem há de ir? Aquele que confessa. Eu vou. Ai de mim que sou um homem de impuros lábios, confessou o seu problema. Habito no meio de um povo de impuros lábios, confessou a sua reunião, os seus conselhos. Deus purificou o seu lábio, purificou a sua vizinhança. Aí ele saiu fazendo o que tinha que fazer. Foi chamado. Agora, um escolhido. Acabamos de falando agora. Jeremias. Ele foi escrevido. Mas eu não quero ir. Não quero saber se você vai e acabou. Ele tentou fugir também. Não posso. Ezequiel. São pessoas que foram escolhidas, destinados. Saul foi, como chama? Foi permitido pelo próprio Deus. Foi permitido. E quem escolheu Saul foi Deus. Foi Deus. Ele foi permitido pela escolha de Deus. Entendeu? Por que Deus permitiu? Toda a autoridade foi constituída por Deus. Bom, então, olha só que interessante. Esse Deus que é onipresente, ele entende qual é toda a situação, ele sabe. Deus nunca vai ser pego de surpresa. Já pensou? Não, para e pensa comigo. Jesus lá no deserto e Satanás falando ele, eu vou te tentar. Ah, irmão, peraí, você acha que Jesus não sabia tudo aquilo lá? Jesus só faltou olhar para ele e falar assim, meu filho, foi eu que te criei, você está louco? Mas Jesus não fez isso, por quê? Para nos mostrar que na sua humanidade, ele teve condição de vencer, e nós, em Cristo, com ele, porque ele é onipresente e está em nós temos condição também de vencermos. Tá? Então, essa questão de predestinação, destinação, tudo mais, é questão que a gente pode discutir numa outra. Mas, por exemplo, essa Bíblia foi destinada, a Bíblia não que ela é unanimada, mas eu fui destinado a chegar em São Paulo. Fui predestinado a chegar em São Paulo. Montei no ônibus, estou indo a São Paulo. Estou predestinado a chegar em São Paulo. Porém, quando o ônibus faz a sua parada, ele chega em Campinas, eu posso escolher fazer o quê? Descer do ônibus. Mas sendo predestinado a chegar a São Paulo, por vontade própria. Aí entra a questão de Jonas. Jonas foi predestinado? Claro que sim. Ele ia chegar em Nínive e não teve jeito. Cadê o livre-arbítrio dele ali? Se lascou, não teve como. Quando nós falamos de predestinação e livre-arbítrio, nós temos que entender o que é livre agência. Essa questão de eu querer descer do ônibus, eu não estou exercendo o meu arbítrio. Eu estou exercendo a minha agência. Eu quis descer. Eu estou gerenciando. Mas isso não quer dizer que daqui um pouquinho eu chego em São Paulo. Eu desci em Campinas. Só que a minha jornada pode continuar ainda até São Paulo. Entre as indas e vindas dessa vida. Quantas pessoas que você já não viu que saiu, fez o que viu, mas de repente voltou nos caminhos do Senhor? Te leva em São Paulo. Ou eu posso ser ludibriado. Por quê? Eu fui predestinado a chegar em São Paulo, mas eu não sei qual é o caminho de São Paulo. Eu posso chegar em São Paulo e descer enganado em Campinas, mas num momento mais tarde chegar em São Paulo. Então existe casos e casos. Porém, essa não é a discussão hoje de soterologia, né? Vamos estudar esse assunto ainda mais para frente. Só para você entender que Deus sabe de tudo isso. E é estranho, né? Deus sabe tudo isso e... né? Mas deixa lá.
Sim. Só para iniciar o que você está falando. Acerca de predestinação, eu falo, mas eu falo assim, criação humana, a primeira, não tem como a gente não morrer em pecado. Sim. Por quê? Porque a gente já fala, porque a gente está verdade. Aí por que você falou, como você salva? Justificado. É justificação. Sim. Mas é por causa o teu pecado que você comete hoje, seja ele voluntário ou involuntário, que é mais fácil para um cristão, ele já é justificado porque nós temos um justo juiz e temos um advogado que intercede. Sim, você em Cristo, nós em Cristo, nós somos justificados. Sim. Morte casual. Sim, essa é a ideia. O problema dessa questão do pecado é a banalização. Pequei e vou para o inferno. Ah, me arrependi, estou salvo. Ah, pequei, vou para o inferno. Puxa, me arrependi de novo. Poxa, pequei de novo, eu vou para o inferno de novo. Não, isso daí é uma banalização. A questão bíblica vai muito além disso. A pessoa que viveu a prática do pecado, fez o que a mãe fez aqui, aí chega na última hora, ela não está vendo tudo. Desse mundão aí de qualquer forma, e fez tudo que fez. E na última hora, no final, ela abriu para morrer para ela consegue se salvar, porque ela não deixa que Deus me perdoa. Ó, aí já entra uma questão assim, muito especulativa. Existe uma questão muito especulativa. A minha opinião é assim, que não há nada impossível para Deus. Principalmente questão salvífica. Nós temos o exemplo do ladrão da cruz. Já deixou isso daí muito claro para nós, que foi nos 49 do último tempo ali mesmo, e houve ali. Só que na questão do ladrão da cruz, ele não teve uma vida em Cristo. Ele não teve uma vida focada, uma vida... O escritor aos Hebreus, vocês já leram já Hebreus 6? Hebreus 6? Lê Hebreus 6, só para nós sanar essa dúvida do Giovanni. Hebreus, capítulo de número 6. Hã? Olha só, vamos ler a partir do verso de número 4. Porque é impossível o que já uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Olha só, esse daqui é um dos textos, só para vocês saberem, é um dos textos mais difíceis de se interpretar dentro da Bíblia. Porque o texto está muito claro, é impossível. Só que também temos textos que falam que para Deus nada é impossível. Nós temos que entender o contexto, tudo mais aqui para compreender o texto. Mas a ideia é de que a questão salvífica, ela não é limitada ao homem. A questão salvífica é limitada fora o íntimo. A pessoa pode se arrepender e genuinamente Deus o perdoar. Entra naquela parábola dos servos. Contratei às 9, contratei ao meio-dia e contratei às 5. E todos eles receberam o mesmo valor. O que estava a 9 ficou bravo com o Senhor. O Senhor falou assim, mas pera lá, eu não fui injusto com você. Eu contratei pelo valor, está aqui o dia. O dinheiro não é meu para que eu possa dar a quem eu quiser. Entendeu? Então a questão salvífica é muito peculiar a Deus. Pode acontecer? Não duvido. Eu creio piamente disso? Também não dou muita fé. Entendeu? Passa aí anos para poder fazer algo para Deus. Sim, aí entra a questão de galardão. Sim. Aí a pessoa no último momento, está vendo que agora tem luz, agora eu vou viver. Sim. Aí a
É inteligente, né? Porque e aí eu fui lá depois, nossa, tem essa família e tal. Cheguei lá, eu vou ficar até chegou um pouco mais tarde, vou ficar na hora eu fui lá do rapaz, fechou tudo. Aí tinha uma pessoa do meu lado, né, que é evangélico, falou assim. Aí eu estava triste, porque ele comentava que quando ele comentava, eu falava, vamos para a igreja, aí depois ele falava assim, cara, eu sou padre, não bebia, fumava, muito evidente me pareceu no salmo. E aí, eu falei assim, minha maior tristeza e a preocupação que eu tenho muito foi agora, porque aqui é a pessoa. sim. Não, ele morreu muito a minha vida aqui agora. E agora está aqui, ninguém vai ver. Aqui a gente não corpo, então o nosso corpo já está aqui. Não, tem que olhar fora, então você aqui está abrindo. Sim. Aí a pessoa falou assim, mas ele não sabe nos últimos minutos dele. Aí é diferente, né? Aí são situações e situações. Sim. Porque assim, ó, a questão, por exemplo, se a pessoa vive a vida inteira conhecendo quem é Deus, sabendo quem é Cristo e vive uma vida medíocre, assim, uma vida banal, pode dar característica de que a pessoa não, realmente nunca confessou Cristo, simplesmente está ali por estar. E esses daí são os vasos de desonra, vai acontecer. Existem pessoas que vivem uma vida dessa maneira, mas totalmente ignorante acerca do que realmente é Deus. E sim, pode chegar num momento, Deus por misericórdia salvar, porque é graça, não é obra. Pode ser muito mais fácil, não é que é fato, mas pode ser mais fácil. Uma pessoa que viveu a vida inteira num ato de adultério dentro da igreja, morrer e ir para o inferno, do que ele que viveu a vida inteira banalizando, sendo sincero com a incredulidade dele, e ele ser salvo. Porque eu me senti no momento, tipo assim, no momento da salvação. Eu falo assim, no meu ponto de vista, né? Por isso que eu estou perguntando, eu tenho tempo. Eu falei assim, para mim, eu acho que não é salvo. Sim. Da minha opinião. Sim. Um conselho pastoral que o pastor Jeremias vai falar agora, mas um conselho pastoral que eu dou e de pessoa salva que eu dou é: creia que foi salvo. Sabe por quê? Porque aquele que é salvo quer que todo mundo se salve. Então, cara, que seja todo mundo salvo. Não se assustem que eu vou falar, mas se eu chegar lá no céu e ver o Satanás lá salvo, glória a Deus por isso, filho, eu tô lá. É melhor ser salvo do prédio em fogo, em chama, com a roupa queimada, do que morrer lá dentro. Porque tem muita gente sem vergonha que pensa desse jeito. Tem, é falta de... Sim, eu vou na igreja, mas fica no mercadinho aqui fora. Por quê? Eu já conheço. Então, se chegar e eu ver que eu estou na beira, a primeira coisa que eu vou pensar é... Eles são os piores. Sim, pastor Jeremias. Eu sempre observo a fisionomia dele. Eu já percebi isso daí também. É diferente, né? É diferente. E Deus não poupa. É que assim, a gente tem essa questão quando tem a possibilidade. Porém, tem muitos salvos que foram comidos por leões. Quem é mais santo? Bom, pessoal, então deu para... Bom, deu para entender então a questão da onipresença? Por isso que eu falo, a questão da presença, os assuntos às vezes parece que vai e volta, mas é tudo dentro dos questionamentos válidos para a aula. A onipresença, que nem do rapaz, o rapaz morreu. Quem sabe se foi ou não foi, é Deus, porque Ele que está presente ali, Ele conhece e sonda todos os corações. Conselho pastoral e salvo que eu dou é isso. Creio que foi salvo e que nós nos encontraremos lá, porque o importante é chegar lá. O importante é estarmos lá. Então, essa daí é uma posição que eu sempre gostei de ter. E nós temos a imutabilidade. Vocês mudam, mas eu não mudo.
O homem é variante, mas Deus é estático. Tá? Temos a ideia lá de que Deus se arrependeu. Eu acredito que todos já conhecem a questão dos termos, né? Que Deus não se arrepende como homem. A ideia de Deus se arrepender é misericórdia. Ele é ele é sol e escudo. Ao mesmo tempo que ele age com a justiça, ele também nos defende da sua própria justiça para nós não sermos condenados com o mundo. Tá? Então, a imutabilidade. Sim. Mas matou depois. Mas você já viu já o que aconteceu nesse período? Salmo 106. Olha lá o que diz, é Salmo 106, vamos ver se é isso. Eu acho que é Salmo 106 mesmo. Deixa eu ver aqui. Não, está um pouquinho mais para baixo. É 105 e 12, mas não é esse não. Não é esse não, é 106 mesmo. Aqui ó, 23. Isso. Vê se alguma das traduções de vocês está escrito transe. A minha não está transe, é outra versão. É transe o teu? 25. O 23. Lê para nós, por favor. Opa! Não colocou Moisés. Porque você já parou para pensar? Porque Moisés fala assim, ó, se o Senhor não poupar esse povo, pode riscar o meu nome do livro. Ou Moisés é muito ousado ou muito burro. Ou ele é muito ousado ou muito burro. Não, pode me riscar do nome? Peraí, a resposta está aqui. Deus colocou Moisés para falar aquilo, a fim de desviar o seu furor, a fim de não destruir o povo. Deus é sol e escudo. Ele mesmo usou Moisés para não matar o povo, mas matou depois. Da hora, né? Eu sempre me perguntava, eu falava, não, esse Moisés é muito louco, velho. Bom, vamos lá então, vamos agora para os atributos morais de Deus, que é conhecido como os atributos comunicáveis. O que é um atributo comunicável? O atributo incomunicável é o atributo em que Deus não participa o homem das mesmas benéficas dos seus atributos. Onipotência, presença, ciência, atributos divinos. Vimos aqui em toda a nossa conversa que o homem é falho, tão falho que não alcançaríamos ter esses atributos. Agora, os atributos comunicáveis são aqueles atributos que Deus permite que o homem também participe. Por exemplo, nós temos aqui a santidade. O maior atributo de Deus, para mim, está acima da onipotência, presença e ciência, é o atributo da santidade. Por quê? Todo o poder de Deus é santo. O nome de Deus é santo. Toda a presença de Deus é santa. Toda a ciência de Deus é santa.
Toda a imutabilidade de Deus é santo. Então o atributo que está acima dos atributos é a santidade. Então Deus é santo. Mas ainda assim, ele faz que o homem participe desse atributo. Deus é santo. Só que abra lá para mim, em 1 de Pedro 14, do verso 14 ao verso 16. Primeira epístola de Pedro, o verso de número 14 ao verso de número 16. Quem achou pode ler, por gentileza. Primeira Pedro 1,14. Tendo os olhos cheios de adultério, porque não conseguem cessar o pecado, seduzindo as almas instáveis, tendo o coração exercitado na prática da cobiça, filhos malditos. É 1 Pedro 1,14? É 1 ou 2 você está lendo? É 2 Pedro. Que a 1 Pedro diz assim, ó: como filhos obedientes, não vos conformamos com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. E olha só, o nome de Deus não é santo? O poder dele não é santo? A presença não é santa? O que o texto está dizendo? Sede santos em toda a vossa maneira de viver. Então toda a nossa vida tem que ser santificada a Deus. Então esse atributo participativo, eu e você temos condição de fazer como Deus, não de chegar na plenitude da perfeição, mas ser perfeito. O que Jesus disse lá no Sermão da Montanha? Sede vós perfeitos, como o vosso Pai é perfeito. Como eu me torno perfeito? Andando as pisaduras de Cristo. Sendo assim, participamos desse atributo. Outro atributo da santidade, 1 João 1,5. 1 João 1,5 diz assim, ó: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. O que mostra isso? Santificação. Deus, ele não tem variação. Por isso que um verdadeiro cristão, um verdadeiro salvo em Cristo Jesus, ele não anda na prática do pecado. Por isso que entra esse questionamento. Para lá, um pastor em adultério, mesmo que seja escondido, ele está na luz? Não. Ele está nas trevas. Ele está nas trevas. Olha só Hebreus 12,14. A participação do homem nessa questão aí. Hebreus 12,14, que é um dos textos mais lidos por nós. Hebreus 12,14. Diz o que aí? Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É uma sequência. Aquele que é limpo, limpe-se ainda. Porque é a caminhada de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro salvo em Cristo Jesus, daquele que confessou Jesus Cristo. É de glória em glória, sai das trevas e vai brilhando até chegar meio-dia perfeito. Isso é um caminho de santificação. Só por esses dois textos já quebra muitas das nossas preocupações que tínhamos aqui hoje. Quem disse que eu não vou ser salvo? É o meu pastor ou é as palavras? A palavra diz o quê? Que a característica de um salvo está na santificação. Mesmo quando eu não estou vendo a luz dele, mas internamente, eu propriamente, eu sei se eu estou andando na luz ou nas trevas. E isso daí é um termômetro, se eu sou salvo ou não. Se eu já confessei Cristo ou não. Se eu já deixei os velhos hábitos ou não. O que Paulo diz aos Colossenses? Se eu já estou em Cristo,
por que ainda me carrego com os rudimentos do passado? Se eu já sou uma nova criatura, por que ainda sofro com os mesmos desejos do passado? Então, há uma necessidade de uma ruptura, santificação, um atributo participativo. Vamos para o outro atributo participativo do homem? Gênesis, a justiça e a retidão. Leia por gentileza Gênesis 18, 25. Gênesis 18, 25, está escrito assim, longe de ti que faça tal coisa, que mates os justos, que metes o justo e o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti, não faria justiça o juiz de toda a terra? O texto está dizendo o quê? Longe do Senhor, que o Senhor daria o mesmo galardão para o ímpio do que para o justo. Quer ver? O que Paulo diz em relação ao julgamento dos salmos? Lá em 2 Coríntios, me foge a memória se é 1 ou 2 Coríntios, depois se alguém lembrar me fala, que é pelo fogo que a obra de cada um será julgada. Pelo fogo. A obra de cada um será julgada pelo fogo. Pedras preciosas, prata e ouro. Madeira, palha e feno. Contudo, o tal será salvo. Não estamos falando de salvação. Estamos falando de galardões. Estamos falando de galardões. Madeira, palha e feno, pedras preciosas, prata e ouro. Por que existem essas qualificações? Imagine vocês, eu a minha vida inteira vim na igreja, ou eu vim diversas poucas vezes eu vim na igreja, não fiz nada para contribuir para o reino, não preguei o evangelho, não dei um dízimo, não fiz nada, literalmente nada. Eu simplesmente confessei Cristo como meu Salvador e também não fui uma pessoa muito boa aí não para a rua. Eu simplesmente vegetei e andei na terra. Essa pessoa tem condição de salvação? Claro que sim. O texto está ali. Está clarificando que isso não é porque a salvação não é por obras. A salvação é por graça. Lembre-se sempre disso. Só que, qual é o galardão dele? É ouro? É pedras preciosas? É prata? Não. Provavelmente será palha ou feno. Feno no fogo, o que acontece? Some. Contudo, tal será salvo. Só que não recebeu galardão nenhum. Só está lá. É por isso que muitos intérpretes da escatologia diz que no julgamento ou no tribunal de Cristo, que é nos ares, haverá ressentimento. Poxa, eu poderia ter feito mais e não fiz. Ou aqueles que fez para se mostrar, será salvo, só que será consumido como fogo. Pode ser madeira ou palha ou feno. Sim, no reino com Cristo. Com Cristo. Sim, aí o que acontece? Por exemplo, nesse sentido, o Eliseu, ele prega, evangeliza, leva Cristo para as almas perdidas, trabalha incansavelmente, está ali, tal. Eu que não fiz nada, chego lá no céu, será justo eu receber o mesmo galardão que ele? Deus não é justo? É nesse sentido aqui que ele está falando. Longe de mim eu ver o Senhor dando ao ímpio o mesmo que dará ao justo. O ímpio receberá o seu galardão, segundo a sua justiça. Exatamente. Deus é justo. Deus é justo. Contudo, o outro lá
Fez as coisas e teve frutificação, recebeu o coisa. Exatamente. O que foi dado, o que tem será tirado ainda. O que é isso? É vida. É assim, ó. Aquele que tem, terá em abundância. Teve 2, 10, 20, 100. Aquele que tem, terá em abundância. Aquele que não tem condição de multiplicar, até aquilo que foi lhe dado, lhe será tirado. Salva. Vai salvo. Aí entra especulações. Aí entra especulação. Aí entra especulações. Porque ó, dentro do reino de Deus, terá governadores, sacerdote, parari, parará. Aí entra a questão das especulações. É que no caso, no céu, tudo que nós falarmos aqui é especulação. Tudo. É de paz. O que é terra? O que é céu? Então tá, vamos lá. Aí a ideia... E agora? Bom, vamos lá. Aí nós temos esse atributo participativo da justiça de Deus. Como que o homem pode participar disso daí também? Sendo que o homem é ímpio. Mas existe uma condição de um homem participar da justiça. É chamado de como? Piedade. O homem piedoso é ao contrário do homem ímpio. Ímpio, impiedade, aquele que não usa de misericórdia. O piedoso é aquele que usa de misericórdia. Podemos julgar? Sim. Esse negócio que o homem não pode julgar, gente, não tem nada a ver com a Bíblia. Deus nos dá a condição de julgar, não nos dá a condição de julgar salvificamente. Mas segundo a reta justiça, que nem eu fiz o exemplo do copo, nós temos condições. E isso daí é um atributo que Deus deu ao homem, que é um atributo comunicável. Assim como somos imagem e semelhança dele, em justiça, os filhos de Deus também trabalham em justiça, amor e misericórdia. Então esse atributo também é dado a nós. Somos imagem e semelhança de Deus através desse atributo. O outro atributo é o amor e misericórdia. Que Deus disse em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Agora leia para mim João 13,34. João 13,34. O novo mandamento nos dou, que amei uns aos outros, como eu amei a vós mesmos, e antes uns aos outros vos amai. Qual que é esse atributo agora? Do amor. Deus não amou o mundo? Agora eu vou te dar os mandamentos. Ame também. Antes, era assim, ó. Como que é aquele salmo que diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união? Vocês já viram o contexto daquele salmo? Não está falando de todos. O contexto dos salmos está falando de uma nacionalidade. Irmãos, você é judeu? Então você é meu irmão. Não é judeu? Você não é meu irmão. O contexto do salmo é isso. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Está falando de nacionalidade. Está falando de uma etnia. Agora aqui Jesus não. Jesus não está falando de uma nacionalidade nem de uma questão ética. Jesus está falando agora de uma generalização. Ele está colocando o próximo. O próximo é todos. Quem é meu próximo? O órfão. Quem é meu próximo? O doutor. Quem é meu próximo? O mendigo. Quem é meu próximo? Todos.
Todos agora são meu próximo, porque somos imagem e semelhança de Deus. Contudo, só se torna filho aquele quem nasce de Cristo. Essa é a diferença nossa para a humanidade. Isso não quer dizer que nós não somos irmãos. Tá? Podemos pregar, falar, amar como Deus amou, sabendo também que quem é filho é aquele que confessa Cristo como Salvador. Mas isso não nos impede de amar. Amar é acima de todas as coisas. Lembra daquilo que eu já expliquei para vocês da igreja de Éfeso? O que é voltar ao primeiro amor? É colocar o amor antes das coisas. Eu evangelizar, mas coloco o amor antes. Vou cantar, coloco o amor antes. Vou pregar, coloco o amor antes. Isso daí é um atributo participativo de Deus. Deus não tem amor. Deus, ele é amor. E agora nós, como filhos, temos que ser amor também. Amor não é esse amor frufruzinho que nós temos aí, estrelinha, né? Esse amor de tudo pode, tudo dá, da libertinagem. Não, peraí. Meu filho falou assim para mim, que agora como eu estou indo na presbiteriana, são algumas questões doutrinárias diferentes. E na cabecinha dele, como de muita gente, existe esse espantalho. Que fala assim, já que é uma vez que eu estou salvo, então eu posso andar do jeito que eu quero. Porque uma vez salvo, salvo para sempre. Eu falei, é aí que você muito se engana. E a maioria das pessoas se enganam. Por quê? Tudo que é hiper não presta. E dentro da igreja presbiteriana também se condena essa questão hiper calvinista. De uma vez salvo, é os laprasupsarianos, né, que num termo mais robusto fala, que é a ideia de tipo, já uma vez salvo, salvo para sempre, então eu posso andar do jeito que eu quero. Não é assim. O que Paulo diz aos romanos? Pecarei para que a graça abunde? De maneira nenhuma. Antes, uma vez salvo em Cristo, agora eu me santifico para que Deus seja glorificado através das minhas atitudes. Está vendo como que é diferente? Uma vez que eu estou salvo, eu não ando do jeito que eu quero. Pelo contrário, eu salvo realmente, eu ando para a glória de Deus. Como está sendo o meu andar? Está sendo para a glória de Deus? Então isso é um indicativo de salvação. Não estão andando para a glória de Deus, seja arminiano, seja calvinista. Não está no caminho de santificação. Porque aquele que está no caminho de santificação anda para a glória de Deus. E esse atributo do amor participativo revela se estamos num caminho de glorificação ou não. Se estamos num caminho para a salvação ou não. Porque como Cristo nos amou, nós devemos de amar o próximo, como a nós mesmos. Fidelidade. 1 Coríntios, capítulo de número 4, verso de número 2. Alguém pode ler, por gentileza? 4, 2. Além disso, requer-se os dispenseiros que cada um se acha fiel. Deus não é fiel e justo? Nós não somos dispenseiros? Temos que se achar fiel. Assim como Deus é fiel a nós, nós temos que ser fiel a Ele e ao próximo. A fidelidade. Apocalipse 2:10 também vai falar a respeito da fidelidade. E em Lamentações, eu coloquei Lamentações 3:22, vai falar a respeito da fidelidade de Deus como atributo. Então esse atributo é comunicativo. E tem outros aí que eu não falei para vocês, que eu não coloquei aqui, mas que nem a bondade. A bondade é um atributo comunicativo. Deus é bom e nós devemos de ser bons, porque nós temos a comunicação. Gálatas 5, que fala do fruto do Espírito, fala o quê? Domínio próprio, bondade, mansidão, longanimidade, hospitalidade. Tudo isso daí é um atributo de Deus que Deus permite que nós também exercemos. Os atributos da bondade de Deus, se você vai encontrar em Salmo 103, no Salmo 45, Mateus 19:17 e Romanos 11:22, também vai falar sobre esse atributo de Deus, que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E o outro atributo participativo é a sabedoria.
A sabedoria, em João 12, 3, vai falar da sabedoria divina. Salmo 104 e 24 diz também sobre a sabedoria divina. E a sabedoria comunicável, você vai encontrar em Tiago 1,5. Ele diz o quê? Há entre vós alguém com falta de sabedoria? Peça a Deus, que Ele te dá deliberadamente e não te lança em rosto. Então, nós temos a condição de sermos sábios, tá? E sermos sabidos também, né? E o Salmo 19, que salmo é esse? Salmo 19, 7, também vai falar da sabedoria comum, tá? Então, o homem, ele tem, por princípio, porque o Pedro, ele fala o seguinte, que a sabedoria que do alto vem, primeiramente ela é pura, pacífica, amorosa e longânima. Se nós queremos identificar se a sabedoria nossa é divina, nós temos que entender qual é a intensidade dela. Primeiramente, ela está sendo pura? A sabedoria que eu estou usando, exercendo, é pura? O que é pura? O que é puro? Puro é isento de malícia, de vanglória, de perversidade, de sem interesse. A sabedoria se doa a quem? A sabedoria não é para si só. A sabedoria transpassa. Eu acho que o lado mais bonito da sabedoria é uma humildade. E não é uma humildade forçada. Porque tem gente que fala assim, que é inteligente, mas fala, eu sou o menorzinho de todos. Isso é arrogância. Pastor Wellington, eu compreendo o conhecimento que eu tenho. Eu não vou negligenciar isso. Eu sei o tanto que eu estudo, o tanto que eu busco, mas isso não é validade ou não é carteirada para eu me colocar acima de ninguém. Pelo contrário, quanto mais eu entendo quem é o Deus da sabedoria, mais eu tenho que me colocar no meu lugar e se assentar para escutar qualquer um, aprender com qualquer um. Porque a sabedoria é primeiramente pura. Sabedoria que do alto vem. Então, na minha pureza, ou no meu entendimento, eu compreendo que eu posso aprender com todos. E isso daí já me mostra se a minha sabedoria é do alto ou não. Mas quando eu me coloco, vocês são tudo menino, eu estou aqui, vocês estão aí, o cara pode ser presidente. Ele é um ignorante havido ali. Ele pode ser o líder de todos. Mas se ele tem esse tipo de pensamento, ele não compreendeu qual é a mente e a sabedoria de Deus. Chique? Chegamos no final, então, dessa aula. Deu para compreender a questão dos atributos comunicáveis e dos atributos incomunicáveis? Exatamente. Com limitações, perfeito. Todos os atributos comunicáveis, chegamos em uma tabela, porque vai muito da entrega, da escolha, da destinação, da função. Eu posso ser sábio, mas eu não sei passar ela. Sabedoria inútil, mesmo tendo muito conhecimento. Você conhece pessoas assim que tem uma baita de um conhecimento, mas não sabe passar? Se torna inútil. Entendeu? Tem muita pessoa que tem muito, mas não sabe passar. Tem outros que não tem conhecimento nenhum, mas ele tem tanto brilho no olho para passar que as pessoas acreditam na mentira dele. Vamos orar, gente. Giovanni, ore por nós hoje. Senhor Deus, meu Pai, obrigado por Deus, mais uma vez, por cada vez que